Boa noite a todos. Boa noite. Olha que lindo. Hoje, exatamente 16 de maio de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. A nossa cotovia não pôde estar presente hoje novamente, fica aí a saudade da canção da nossa Osa, mas o nosso irmão Tarcísio irá fazer a nossa prece de gratidão e logo depois a nossa querida amiga Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos todos nós aqui reunidos para receber um pouquinho mais dos Teus ensinamentos, das lições que estamos recebendo dessas obras, que possamos, Senhor, assimilá-las, usá-las no nosso dia a dia, ter entendimento de que somos milenares, que estamos no erro há muito tempo, que possamos, Senhor, a cada dia, com esses ensinamentos que estamos tendo, exercer o amor, modificar os nossos pensamentos para com todos e assim, Senhor, procurar sempre dar um passo mais em Tua direção. Obrigado, Pai, por tantas oportunidades que estamos tendo e que possamos aproveitá-las. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ouvir a nossa Cecília. Obrigada, Tarcísio. Livro Missionários da Luz, capítulo 8. No plano dos sonhos. Depois que André e Sertório saem da casa de Vieira, eles passam para procurar por Marcondes. Marcondes estava no seu domicílio, muito bem organizado, muito bonito, mas com uma cena terrível, muito degradante, uma cena muito triste. Quando eles começaram a observar, Marcondes, ele estava recostado em leito muito bonito, rendado, muito relaxado, com uma expressão que lembrava os viciados em ópio. Perto dele estavam 3 elementos femininos com posturas muito degradantes, muito menos dignas. Quando Marcondes viu André e Sertório, ele tomou um susto, levantou-se, tentou se justificar e disse até para Sertório que sabia por que ele estava ali, tentou se esconder a cabeça, envergonhado de ser flagrado naquela situação. Com tudo isso, as entidades femininas de baixo nível, elas começaram a se revoltar com a interferência de André e Sertório e começaram a desafiar, a dizer coisas desagradáveis. E uma terceira, que parecia mais violenta, e disse que não iriam levar de jeito nenhum Marcondes, porque ele era um amigo predileto deles. A essas alturas, André já estava, que não se segurava mais de vontade de replicar aquelas ofensas todas. Entretanto, Sertório falou muito sério com ele: acalme-se, André, nós não podemos discutir com esses elementos, porque qualquer minuto de conversa com elementos dessa natureza, nós vamos possivelmente perder um século de existência, de vida. Pesado, né? Agora, continue, né, tia? Uma
Vamos voltar então. Então estamos todos nós dentro do quarto do Senhor Marcondes. Estamos todos nós dentro do quarto do Senhor Marcondes. Como a nossa Cecília nos trouxe, Marcondes ali já desdobrado, já estava fora do corpo físico no momento do sono, mas acompanhado de 3 entidades, o quê? Nada agradáveis, tá? Nada agradáveis, né? Ele estava ali os 4, ali no maior, pega vai, pega vem, e imagina nessa hora me adrentra como é o nome? Sertório e André. Na hora, lá na cena do pega pra capar, menino, o Marcondes tentou esconder a cabeça, dizendo, pelo amor de Deus, porque ele sabia da reunião. Ele estava ali enrolado com essas entidades. E essas entidades conheciam o Sertório. Você não vai levar ele não, ele é nosso. Né, Cecília? Ciente do erro dele. E ele estava ciente, as entidades ficavam bravas, né? Porque ele parou todo ali, estava na maior festa, né? Parou tudo com a chegada dos dois. É só faltar dizer, pronto, acabou nossa festa. E elas foram muito enfáticas, vocês não irão levar. Ele é nosso. Né? E é isso que a gente tem que entender. A nossa vida mental, ela fala das nossas companhias. Então, às vezes a gente acha, mas eu não faço, eu só penso. Meu amor, isso cabe muito bem em qualquer lugar, no espiritismo não, porque a gente aprende aqui sobre sintonia. A gente aprende aqui sobre fluido, a gente aprende que quando a gente pensa, a coisa acontece. Então, por que a gente tem que aprender isso? O fato de eu não fazer e o fato de eu ainda pensar, isso me torna um ser humano melhor? Não, gente. Não basta só eu não fazer, é necessário eu não pensar. Porque sabe o que vai acontecer? Você não faz, mas você pensa. Ou seja, eu, espírito, continuo fazendo. Eu não estou realizando fisicamente, mas espiritualmente eu continuo fazendo. Logo, eu, espírito, não estou evoluindo. Eu não faço em um plano, mas faço no outro. Ou seja, o espírito está se aprimorando? Não. Ele está contido quando está encarnado, mas quando ele sai do corpo, ele toca o terror dele. Entende? Então não está tendo evolução. Tanto é que você está vendo aqui, ele enrolado com 3 entidades. Talvez ele acordado, ele não vá aos bordéis, mas à noite ele vai. Por quê? Porque ao decorrer do dia, o pensamento toca terror. É isso que a gente tem que ter lucidez e consciência. Não basta apenas não fazer, é necessário também não pensar. Até porque, meus irmãos, eu não faço, mas eu penso. Vai chegar uma hora que essa porteira vai abrir. E aí não tem mais quem te segure. Entendeu? O estrago vai ser muito feio. E às vezes essa porteira, ela está contida ali, está presa. Aí aparece um capeta, porque sempre vai aparecer um capeta que vai chegar lá e vai fazer só assim, ó. Tum! A porteira abre, se perde totalmente. Entendestes? Ficou claro, então? Então a gente percebe aqui que o nosso querido Marcondes são companhias psíquicas, são companhias dos pensamentos. Então, quando a gente fala em reforma moral, a gente tem que pensar em atitudes e tem que pensar em pensamentos. Porque a gente aprende em espiritismo que tudo começa no pensamento. Tá bom? Oi, filho. A gente fala do pensamento, mas a gente conhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, pelos esforços que ele faz para dominar suas classes crianças. Aí o pensamento é quando você pensa e você ainda deseja, né? Não quando você pensa e está naquele bom combate, aquele combate que você pensa, e ali você começa a se esforçar a não querer mais pensar e nem querer mais fazer. Né? Tá, é uma questão até de jogo de palavras, Augusto, mas a gente pode pensar assim. A ideia vem, e o que é o pensamento? Eu estou alimentando a ideia. Entendeu? O pensamento, ele é uma construção, Augusto. Então vem a ideia, você viu, porque às vezes o que acontece? Às vezes é um filme, às vezes é um texto que chega na tua mão, que liga esse plug, né? Sabe? É um texto que chega, uma imagem que tu viu, alguém que passou,
Entendeste? Então esse é o plug. Então aí vem a ideia. Aí o que você vai fazer? Você vai alimentar essa ideia, que aí é a construção do pensamento. Ou veio a ideia e aí você já assistiu a aula do EOS, do Livro dos Espíritos, já assistiu o livro A Gênesis, já sabe o que é fluido, o que é pensamento. Você não vai alimentar esse pensamento, não vai construir e ficar ali alimentando, entendeu? Por isso a palavra, o combate, né? O esforço. Então vem a ideia, vem o desejo, porque a ideia vem acompanhada do desejo, mas aí vem a vigilância da luta de não ficar alimentando os pensamentos, entendeu? Porque quando você começa a alimentar o pensamento, você não está mais sozinho. Você já vinculou com uma teia de espíritos encarnados e desencarnados que idealizam da mesma forma. Isso para tudo. O caso do Marcondes aqui, a enrolação é sexo, né? Mas vamos supor, quando eu penso em suicídio, vem a ideia, suicídio. Agora eu vou alimentar essa ideia. Como é que eu posso fazer? Jogar da ponte, eu imagino, a pessoa começa a imaginar um monte de gente chegando, coitado e tal. Não, eu acho jogar aqui. A pessoa começa ali a construir. Quando ela começa a construir, ela já se liga à pleia de espíritos que incentivam e a pleia de espíritos encarnados que pensam. E ali eles ficam se alimentando, dando ideia um para o outro mesmo, inconscientemente. Entendeu? Então, por isso o perigo do pensamento. Então, nós espíritas não podemos dizer, mas a gente só pensa, como se o pensamento fosse inofensivo. Não! É ofensivo sim, causa transtorno sim, entendeu? Faz estrago sim, sintoniza sim. Fala, Su. Me lembrei agora de Platão, quando ele fala o mundo das ideias. Tem alguma coisa do Platão? Não deixa de ter, porque quando Platão fala do mundo das ideias, ele está falando da construção, né? Permitir. Pois é. Entendeu? Aí vem René Descartes do século XVII que diz: se penso, logo existe. Uhum. Né? Esse movimento do eu penso, logo existo, é como se fosse assim. Se eu sou um ser humano que raciocino, que penso, que construo, eu existo, não existo? Aqui a gente fala, já está além disso, a gente dá responsabilidade pelo que pensamos. Aí Aristóteles também diz assim: se penso, logo existo, né? Eu me diferencio, eu sou um ser racional, eu me diferencio dos outros seres, porque eu penso, eu crio uma ideia, né? Muito gostoso, né? E aqui o Espiritismo, ele nos traz o quê? A responsabilidade pelo que pensamos. Ele nos diz que não é só nosso, individual. Quando eu penso, eu faço parte do coletivo. Aí eu posso pegar o Jung quando ele vai falar do quê? Do inconsciente coletivo. Eu não vou entrar muito na parte acadêmica, mas a gente começa a parar de refletir. Então, o que a gente tem que trazer aqui é: eu sou sim responsável pelo que eu penso. E o que eu penso não está escondido. Quando eu penso, está público. Isso faz parte do universo. Quando eu penso, eu me ligo com espíritos da mesma classe. Agora, a gente, quando fala nisso, a gente sempre pensa no mal. Mas ele também existe para o bem. Quando eu penso bem, eu plasmo o bem e eu me ligo com a corrente do bem. E quando eu me ligo com a corrente do bem, eu passo a me alimentar, me inspirando e sendo inspirada pelo bem. Então a gente começa a perceber que começa a tomar algo assim muito grande e uma responsabilidade. Então a gente levanta aqui, a gente vê o ponto negativo, porque nós somos espíritos ainda em processo de aprimoramento. Mas a gente também pode pensar que o meu pensamento me liga a um mundo do bem também. Fale, Su. Su está gostando. O universo conspira a meu favor, né? Sim. Quando eu penso, está aqui na minha cabeça, mas quando eu falo, eu já expresso esse meu pensamento. Certo. Né? E ao expressar meu pensamento, é tipo como se eu estivesse profetizando. Qual
Pensou, já plasmou. Pensou, plasmou. Então, como é que eu uso para disciplinar esse meu pensar? Essa é a luta íntima. Eu não tenho que deixar de pensar. Eu só tenho que pensar bem. Educar o pensamento. Educar o pensamento. E pensar bem. Educação mental. Educação mental. Educação mental. É o processo de vigilância. Incessantemente de Jesus. É um processo de vigilância. E isso começa pelo que a gente lê, pelo que a gente fala, pelo que a gente escuta. Então, por isso a gente tem que selecionar o que conversar. A gente tem que selecionar o que ler. A gente tem que selecionar o que ver. Então, o que ouve, com quem conversa, as músicas. Porque tudo isso, quando eu escuto, eu idealizo. Entendeste? Então a gente começa a nos tornar... É por isso, gente, você consegue imaginar Jesus ouvindo um funk? Ou Jesus assistindo um filme pornográfico? Ou então Jesus conta piada grosseira? Entendeste? Porque os salmos, eles eram o Davi cantar. Salmo é música. É uma forma de a gente acalmar, através da água, Saúl que estava perturbado com Salmo é música. Vamos lá então? Interessante só quando você está dizendo mesmo, porque tem um ditado que diz, né? Me diz por quem andas que eu terei quem tu és, né? Aí eu não sei se é Humberto de Campos, não sei qual é o dele, você diz assim, não, me diga o que tu pensas que eu terei quem tu és. Quem são tuas companhias espirituais? Porque é isso mesmo, é a nossa parceria, né? E aí a gente lembra o livro Pensamento e Vida, de uma mensagem de Emmanuel chamado Associação. Ali deixa bem claro a minha associação, com quem eu estou associado na minha vida. É muito gostoso, né? Eu amo estudar o Espiritismo por causa da lógica. E o que eu acho legal no Espiritismo é que ele diz assim, não deve. E ele diz, por causa disso, disso e disso. A lógica da transparência, né? Vamos lá ver então essa confusão? Vamos ver como é que o Marcondes vai se desenrolar. André Luiz estava chateado, ele já queria bater boca com as meninas, porque elas estavam sendo agressivas. E o nosso querido Sertório, em seguida, com invejável tranquilidade, dirigiu-se ao interessado, perguntando sem espírito de censura. Porque se fosse um de nós bonito, hein, Marcondes? Você tinha reunião, 2 horas da manhã, olha aí, tu todo enrolado, sem espírito de censura, nem um olhar de crítica, nem um tom de voz, porque ele poderia dizer bem assim, olá, meu irmão, né? Mesmo que seja olá, meu irmão, o tom é um tom de quê? De crítica, hein? Não, vamos ver o que o Sertório falou. Marcondes, que contas darei hoje de você, meu amigo? O interpelado respondeu, lacrimoso e humilhado. Ô Sertório, como é difícil manter o coração nos caminhos retos. Perdoe-me, não sei como isso aconteceu. Não posso explicar-me. Ele vai dizer que a carne é fraca. Ele vai dizer que a carne é fraca, a Cecília está falando. Tadinho. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei por que elas estão aqui, 3 de uma só vez. Sertório, porém, parecia pouco disposto a cultivar lamentações e, mostrando-se muito interessado em aproveitar o tempo, interrompeu, porque se deixasse, Marcondes ia continuar justificando. Porque, gente, aprende uma coisa, toda vez que eu justifico uma atitude equivocada, eu estou alimentando a permanecer no erro. Entendestes? Eu justifico que é para eu não mudar. Quando eu aprendo a dar minha mão à palmatória,
tora e dizer, pisei na bola, eu sou responsável por isso, aí eu reconheço que errei e me predisponho a mudar. Mas enquanto eu estou justificando, eu não reconheço e logo não tem por que mudar. Entendeste? E aqui o Marcondes está fazendo o quê? Eu não sei o que aconteceu. Interrompeu então o Sertório. Sim, Marcondes. Cada qual escolhe as companhias que prefere. Futuramente você compreenderá que somos seus amigos leais e que lhe desejamos todo o bem. Bem, a resposta já é Marcondes escolheu que companhia? A de Sertório ou das meninas? É o que ele disse aqui, olha. Cada qual escolhe as companhias que prefere. Então as meninas estão aí por uma preferência. As meninas estão ali não porque são invasoras, chegaram lá invadindo o espaço, não fui convidado, não. Foram convidadas sim. E olha, pela relação das três com o Marcondes, a gente percebe que essa relação é antiga. Elas se sentem ali parceiras dele. E estava tudo muito bem, obrigado. A coisa ficou desconfortável quando o senhor Sertório chegou. Ainda trouxe o André Luiz, né? Desejaram as mulheres... Despejaram. Desculpa, gente. Eu queria ver se vocês estavam acordados. Despejaram as mulheres nova série de frases ridiculizadoras. Meu Deus, eu não tenho nem noção o que é. Marcondes começou... Imagina o André ler nessa hora. Eu vou dar nessas meninas, né? Que ele queria responder, né? Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra e regressamos à via pública. Porque o que foi orientado ao senhor Sertório? Sertório, se eu chegar lá e encontrar coisa errada, o que eu faço? Largue tudo e volte. Não vá perder tempo com isso, não. E aí o Marcondes ia novamente se lamentar, por quê? Eu me lamentando, eu acabo... O que ele está querendo fazer aqui? Quer despertar a compaixão no coração do seu Sertório, para que o seu Sertório passe a mão sobre a cabeça de Marcondes e diga, coitadinho, você realmente foi uma vítima de tudo isso. Não é verdade? Então, vai adiantar falar alguma coisa para Marcondes? Não. O que ele fez? Rodou no calcanhar e foi embora. Marcondes começou de novo a lastimar-se, mas o mensageiro de Alexandre, sem hesitar, tomou-me à destra, pegou ali a mão de André e regressávamos à via pública. Saiu de dentro do quarto. Disse ele decidido: voltemos imediatamente. Indagou André Luiz. E em que ficamos? Não vai acordá-lo? Não podemos agir aqui do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação para que amanhã a lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância pelo mal. Olha que coisa boa. O anterior, ele estava enrolado com quem? Com aquele amigo, lembra? Era aquele que foi fazer aquele comentário desagradável. O Barbosa era quem? Era o que ele falou mal. O Vieira falou mal do Barbosa. E o Barbosa, em espírito, estava ali tomando satisfação, não é verdade? E eles acordando o Vieira? Acordaram o Vieira, né? Aí aquele... acordaram. Aqui o André disse, não dá para acordar ele também? Não vai acordar não. Por quê? Olha a intenção. Não podemos aqui agir do mesmo modo. Marcondes deve demorar-se em tal situação. Qual é a situação que ele está nesse momento? De culpa, de vergonha, de remorso.
para que amanhã a lembrança desagradável, ele vai acordar e vai lembrar de tudo, mas ele vai acordar mal, pesado, com uma dor que ele não sabe explicar, dor moral. Lembrança desagradável seja mais duradoura, fortificando-lhe a repugnância do mal, porque ele vai acordar sim com as lembranças da sensualidade da noite, mas ao mesmo tempo ele será acompanhado por esse mal-estar, por uma culpa, por um peso, entendeu? E isso vai servir de lição para ele aprender a vigiar mais seus pensamentos ao decorrer do dia. O Sertório não acorda porque tem que ficar um processo educativo de toda essa... Processo educativo de toda a situação. Perguntou André espantado. O que fazer, então? Redarguiu Sertório calmamente. Diremos ao nosso orientador o que ocorre, é o que nos cabe levar a efeito. Porque o senhor Alexandre, em nenhum momento, disse assim, olha, resolve. Não, deixa e volta. Então, isso o máximo que Alexandre... Porque eles saíram com uma missão. Alexandre disse, vai lá ver o que está acontecendo com eles, porque eles não estão presentes. E traga só as informações. Então, primeiro, já sabe que está enrolado com um amigo que ele comentou. O segundo, enrolado com 3 entidades na área sexual. Então, primeiro, um comentário desagradável na hora do jantar. O segundo, atividade sexual, psíquica, mental e vinculado com essas 3 entidades. E, sintetizando longas considerações que poderia expender relativamente ao assunto, frisou. Por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor dos nossos amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam aos envoltórios de carne na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer, com êxito, os companheiros encarnados. Então vamos ticar esse peixe. Então, André perguntou, e agora o que vamos fazer? Diremos ao nosso orientador o que ocorre. É o que nos cabe levar nesse momento. E aí, sintetizando, ele diz, por agora, André, chama-nos o dever mais alto no campo de nossa jornada para Deus. Voltar ao trabalho lá. Entretanto, quando terminarem as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. Então, eles vão para a reunião no mundo espiritual e depois vão poder voltar para auxiliar. No momento, não devemos perder os minutos, disciplina, né? Olha, a programação é essa, vamos dar continuidade à programação, que é o que nos falta muito, né? Dependendo do que vai acontecendo, a gente vai desvirtuando totalmente, deixando de realizar o trabalho. Ah, você não vem por quê? Ah, eu não vim porque a cadeira saiu do lugar, o cachorro teve um chilique, o filho deu uma chorada, e a gente vai saindo, né? Entretanto, quando então terminar as instruções da noite, voltarei a ver o que é possível efetuar em favor de nossos pobres amigos. No momento, não devemos perder os minutos. As preleções de Alexandre não se destinam somente ao preparo dos nossos irmãos que ainda se ligam ao envoltório da carne, na superfície da crosta. São igualmente valiosas para nós outros, que necessitamos enriquecer possibilidades para socorrer com êxito os companheiros encarnados. Então, a gente vai ver aqui uma palestra, que vai ser o nosso próximo estudo, do Senhor Alexandre, não só para encarnados, mas para também desencarnados. E eu acho lindo, porque se o nosso querido André Luiz teve a permissão para transcrever
toda essa palestra de Alexandre, que a gente vai estudar ela aqui, é como se ele estivesse nos convidando. Olha, eu estou convidando vocês a aprenderem junto com a gente. Então imagina o que é a gente ter uma palestra do mundo espiritual dentro de um livro, que a gente possa ir lá riscando, pesquisando. Então não é para ser uma leitura rápida, é realmente estudar, e vamos ter a alegria de estudar, que eu acho um espetáculo essa palestra de Alexandre. Fizemos até um seminário só dessa palestra. Respondeu André Luiz. Sim, concordo. No entanto, a situação de Vieira e Marcondes sensibiliza-me profundamente. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando, seguro de si mesmo. É aquela ideia... Porque, na verdade, o André diz assim, eu fiquei tão sensibilizado, a gente não pode fazer nada. Isso é um pouco de hipocrisia nossa, sabe? A gente tem um pouco disso, né? Tem tanta coisa que a gente faz de conta que não está vendo, e uma situação dessa, diz, mas eu queria poder, que é nada. Né? É um pouco assim de hipocrisia realmente nossa, né? O certo agora, o correto é vamos estudar, vamos nos aprimorar para servir melhor. Não adianta esse movimento hipócrita. Aí a gente lembra também da sensibilidade de André com aquela senhora, tadinha, ela quer entrar no nosso lar, olha uma senhora velhinha numa situação tão difícil. André, você não tem amor para isso ainda, não é verdade? Então, às vezes quando a gente vai visitar uma instituição de crianças, aí tem criança chorando, né? Tadinha, aí pega, fica ali, só vai ficar ali 30 minutos, às vezes nem 30, 10 minutos não corre, tá passando e não volta nunca mais. Entende? Então, o André Luiz está aqui tão preocupado. Seria uma questão assim, do André Luiz estar preocupado numa ação imediata, numa coisa rápida, quando o Sertório via com mais profundidade uma ação mais séria a longo prazo. Eu acho assim até um ato, sabe, de vaidade. Sabe, uma pessoa que é o Sertório, que tem mais tempo, que tem mais conhecimento, que está habituado a isso, e de repente um novato chegar, mas e aí, você vai fazer alguma coisa? Gente, será que o Sertório não sabe o que é melhor numa situação dessa? Será que eu tenho que emitir minha opinião? Entende? Então, será que é no ato de vaidade? Será que eu não teria que aprender? Talvez perguntar, Sertório... E ele ouviu quando o seu Alexandre lá falou, porque o Sertório perguntou. Se nós chegarmos, e Sertório já está acostumado. Já sabia. Entendeu? O André foi para aprender. E o André ouviu quando o seu Alexandre disse, vai, não faça nada, volte. E o André Luiz está aqui teimando. Entendeu? Querendo dar pitaco. Então é um ato de vaidade mesmo. Poxa, eu estou aqui. É igual eu querendo dar conselho para espírito superior. Né? Então eu disse, não, o Sertório deve saber o que está fazendo. Então eu vou aqui na condição de aluno, prestar atenção no que ele está fazendo, né? Porque quando eles ajudaram Vieira, e André também não prestou atenção, quando ele desperta Vieira não pega o susto e o aborda para trazer uma lição para ele. Ele transfere para alguma coisa que ele comeu e fez mal, e não que ele fez anteriormente, falando tudo aquilo. É a história da justificação, né? Ele justifica. Sertório, porém, cortou-me a palavra, rematando seguro de si mesmo. Conserve seu sentimento que é sagrado. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Esteja tranquilo quanto à assistência, que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que, se eles mesmos algemar o coração em semelhantes cárceres, é natural que adquiram alguma experiência proveitosa à custa do próprio desapontamento. Percebeu a chamada que o Sertório deu do André Luiz? Eu acho que o fato do André Luiz fazer essa situação é uma forma didática para nós. Porque senão ficava a coisa muito direta ali. Assim não, ele vai explicando os detalhes da situação.
E é por isso que é o André que escreve, porque o André, ele nos representa. O André, ele carrega, qualquer um de nós aqui, iríamos falar exatamente isso. Mas você vai deixar ele nessa situação, né, Terezinha? Não vai fazer nada, tadinho. Não será um ato de maldade isso, né? Qualquer um de nós iríamos fazer isso. Por isso é que é André que escreve. É como se eu dissesse assim, eu vou falar o que qualquer um de vocês falariam se estivesse aqui. E aí vem a resposta. O que é sentimento? Ele diz assim, olha, conserva seu sentimento que é sagrado. Então, essa centelhazinha aí de como é que eu posso dizer? De quando você sente um dó do outro. De querer ajudar, uma comoção, mas tem um outro nome. Compaixão, vamos lá. Esse teu sentimento de compaixão conserva, porque a gente não pode ser indiferente à dor alheia. Porque não é isso que ele está pedindo. Eu não posso passar e ser indiferente. Vocês sabem que esses últimos dias eu tenho andado muito em hospitais por conta da minha mãezinha, né? E quando eu olho para o profissional da saúde, para todos, do técnico até o médico, e eu fico às vezes ali meditando, segurando a mãozinha da mãezinha e vendo o trabalho na área médica, e eu digo, hoje eu penso, médico não é profissão, médico é missão. Todos da área da saúde não é profissão, é missão. Enquanto o ser que escolheu a área da saúde vê aquilo como profissão, ele está perdendo a melhor parte da missão. Quando eles entenderem que eles foram chamados para uma missão, que é salvar vidas, né? Por exemplo, esse trabalho que a gente faz aqui é salvar vida moral. A área da saúde é salvar vida material. É uma missão muito grande. Então, quando o profissional da saúde, ele conseguir entender que ele é um missionário nas mãos de Deus, o trabalho dele se tornará muito melhor. Mas enquanto ele for um robô, achando que aquilo é um currículo, e que ele é apenas um profissional da área da saúde, aí ele vai estar perdendo a melhor parte. E para todas as áreas, Tarcísia também é da área da saúde. Imagina quando alguém, alivia dor, quando chega alguém desesperado, se vendo de dor, e você olhar para aquele dente e já fazer o cálculo, quanto que vai ser. Esse é o profissional. E o missionário? Entende? Agora imagina um missionário desse retornando à pátria, porque ele pode voltar à pátria como missionário, ou ele pode voltar à pátria apenas como um profissional que queria o salário no final do mês. Já ganhastes o que queria, né? Já foste recompensado. Eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta, né? Eu não sei, eu fiquei em dúvida. É assim, esses seres encarnados, eles foram escolhidos para participar dessa palestra, né? Mas por que, diante do chamamento, eles se mostraram assim ainda, com algumas imperfeições que, a meu ver, humildemente, né, não caberia em espíritos, né, encarnados ou não, para assistir a palestra do Alexandre, né? Por que esse mecanismo assim de escolha? Eu fiquei com essa dúvida, exatamente. Eles tinham sim capacidade de participar da reunião. Eles tinham. E eles foram convidados, eles são convidados. Lembra que foram 330? 300 convidados, 32 estavam presentes, então muitos são chamados. E 2 não foram desse 30 e pouco, mas eram 300. Então, ou seja, eram pessoas que tinham condições sim de ouvir essa palestra. E a maioria é médium, viu? A maioria são médios que tinham capacidade de ouvir essa palestra, mas que simplesmente se submeteram. Olha, tanto é que a gente vê, um cidadão foi um comentário à noite. Aonde está o erro dele? Ele julgou a atitude do colega dele. Uma coisa simples. Tem
maldade nisso? Onde está a maldade nisso? Onde que ele pode imaginar? Nós, gente, quantas vezes a gente não faz um comentário desse bobo? Isso quer dizer que a gente é perverso? Não, a gente é leso. Porque a gente estuda e não aprende. Entendeu? Mas não é perversidade. O cidadão Marcondes está enrolado na hora sexual. Ele é perverso? Não. É viciado, é leso. Entendeste? Então não são coisas assim que prejudicam uma humanidade. São coisas que prejudicam a quem? A ele mesmo, a si próprio. Difere de uma perversidade que você sai destruindo vidas. Entendestes? Então eles estão enrolados consigo próprio. São pessoas boas? São, mas que ainda estão se enrolando com essas coisas menores. Tinham capacidade? Tinham. Tanto é que Alexandre pediu, vai lá ver o que aconteceu. E André Luiz disse, eu também quero ir, que eu sou fofoqueira, eu quero saber o que está acontecendo. Para ver, entendeu? Então, é a mesma coisa a gente perguntar, por que crucificaram Jesus? Será que Jesus veio na hora certa? Será que aquele povo não tinha capacidade de entender Jesus? E se ele viesse hoje? Talvez fosse a mesma coisa. Entendestes? Então era a hora assim exata. Todos estavam preparados e prontos para entender a lição. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Só que a gente não quis aprender. Então é uma questão realmente, por isso que a palavra é esforço, para me tornar um humano melhor. É uma luta íntima muito grande. Te respondi, Paulo? Só para finalizar. Então, conserve seu sentimento, que é sagrado, né? A gente não pode ser indiferente à dor alheia. Não se arrisque, porém, a sentimentalismo doentio. Ah, coitadinho, e agora? Vamos fazer alguma coisa? Não, a gente não pode sair daqui e deixar... Mas não, a gente vai ter que parar tudo para resolver isso aqui. Né? Esteja tranquilo quanto à assistência. Poxa, você quer dizer o que, André Luiz? Que você tem mais caridade do que eu? Que você sabe auxiliar mais do que eu? Você tá querendo me dizer que eu estou sendo indiferente à dor alheia? Porque é mais ou menos isso, né? Que não lhes faltará no momento oportuno. Não se esqueça, porém, de que se eles mesmos algemaram o coração em semelhantes cárceres, algema aprisiona ou liberta? E quem foi que deu o clique nessa algema? A própria pessoa. É natural que adquiram alguma experiência proveitosa, à custa do próprio desapontamento. Né? É necessário sofrer as consequências das suas atitudes. A mamãe agora está com sonda nasal, e à noite você tem que estar vigiando, porque senão ela puxa. E aí uma irmã minha, eu digo, você presta atenção, mas senão ela vai puxar. Não, ela vai puxar. 4:30 da manhã, a porta do meu quarto. Mana! Oi, mamãe puxou a sonda. Vamos para pronto-socorro. Agora você vai entrar para você ver como é que passa uma sonda. Pronto, ficou vigilante. Próxima, semana seguinte, outra irmã. Presta atenção na sonda, ela pode puxar. Se ela puxar, você vai levá-la ao hospital. Puxou a sonda. Agora leve ao hospital. Eu digo, poxa, mãezinha, eu só pensando, né? Tu não deixa de ensinar esses filhos, mesmo se sacrificando. Foi de novo, voltou. Agora é todo mundo de olho arregalado. Ninguém dorme mais para nada, segurando a mão da mamãe para não puxar a sonda. Entendestes? Então, se nós não deixarmos o outro sofrer as consequências das suas atitudes, o outro nunca irá aprender. Qual é o péssimo hábito dos pais de hoje? Deixa que papai resolve. Deixa que mamãe resolve. Não se preocupe com nada, papai vai lá. Aí você vê Deus, nosso Pai, dá o livre-arbítrio. Aprontou, filho? Aprontou, né? Deu um tiro na cabeça. Que bonito. Você vai voltar e sofrer as consequências desse tiro na cabeça.
E isso é um ato de extremo amor. Porque quem ama, pega Samitiba, né? Educa. Corrige, né? Corrige. Na Bíblia não tem que ajudar não. Vai na hora certa. Corrige. Foi bom, gente? Nós conseguimos finalizar mais um capítulo, certo, continuista Cecília? Certo? Finalizamos? Tá, finalizamos esse capítulo. Capítulo 8. Que analisou a parte dos sonhos, né? Como cada um aproveita um momento de repouso. E a pergunta que não quer calar é: para onde estamos indo no momento do sono? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E é isso que a gente tem que entender. A nossa vida mental, ela fala das nossas companhias. Não basta só eu não fazer, é necessário eu não pensar. Porque sabe o que vai acontecer? Você não faz, mas você pensa. Ou seja, eu, espírito, continuo fazendo. Eu não estou realizando fisicamente, mas espiritualmente eu continuo fazendo. Logo, eu, espírito, não estou evoluindo. Eu não faço em um plano, mas faço no outro. Ou seja, o espírito está se aprimorando? Não. E aqui o espiritismo, ele nos traz o quê? A responsabilidade pelo que pensamos. Agora, a gente, quando fala nisso, a gente sempre pensa no mal. Mas ele também existe para o bem. Quando eu penso bem, eu plasmo bem e eu me ligo com a corrente do bem. Eu não tenho que deixar de pensar. Eu só tenho que pensar bem. Toda vez que eu justifico uma atitude equivocada, eu estou alimentando a permanecer no erro. Por isso que a palavra é esforço, para me tornar um humano melhor. É uma luta íntima muito grande. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Augusto, meu filho, venha trabalhar. Venha orar. Meninos, obrigada. Cecília, muitíssimo obrigada. Vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer a nossa prece de gratidão. Vocês escutam a voz do Augusto todas as noites, né? Ao anoitecer, né? Qual é o livro, Augusto? Tá? Vinha de Luz. Vinha de Luz. Então fechemos os nossos olhos, busquemos mentalizar a imagem do nosso Mestre aqui conosco, muito feliz por nos ver reunidos em seu nome, buscando a nossa melhoria moral e dizer: amado Mestre Jesus, é com o coração repleto de felicidade que te agradecemos por mais essa oportunidade que tu nos dás de aqui nos reunirmos em teu nome e através desses ensinamentos, destas obras, possamos, Mestre amigo Jesus, nos esforçar, ter a vontade firme de fazer as mudanças que necessitamos para caminharmos para Ti. Que a Tua paz, que Teu amor nos envolva
e que tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.